estava na rua com meus avós. Aí a gente passou por... Era lá na Suíça, né? A gente passou perto de um policial municipal que tinha um aparelho. Eu vi um som, vi uma voz dentro do rádio falando. E aí eu fiquei fascinado porque na época era o começo dessas coisas, não havia. Aí me aproximei, comecei a perguntar como que era, papapi, papapá. Depois eu descobri que numa loja de brinquedos para crianças já havia no mercado, acho que foi ano seguinte, ou algum tempo depois, que havia uns pares de rádio para vender para crianças. E isso foi o começo da Citizen Band, da famosa CB, que depois ia ser nos anos 80 a verdadeira Citizen Band. Já usava o 27 MHz. Era um rádio de 2 canais. A potência eu acho que era apenas nesse daquele, como era brinquedo, acho que não passava dos 200 mW. Então, realmente no final do jardim já começava a chiar a ligação. Mas com esse rádio, como a região onde eu morava era montanhosa, já tinha pessoa que tinha instalação de futura CB que era mais sofisticada, e com a declinação de altitude eu comecei até com aquele aparelho de comunicar com outras pessoas, estranheiras, ou virgem desconhecido do outro lado era um rádio de 2 canais, apenas dois cristais, né? Assim que fala, né? Os quartos. E depois eu recebi um mais sofisticado com 5 watts, já era o pré-CB, com 5 watts e 23 canais. E isso foi mais tarde, foi eu acho que no final da década de 70. No início da Citizen Band, a propagação das ondas era no topo do ciclo solar do 79, 80. Aí eu fui de férias com minha mãe na montanha e do pico de uma montanha eu consegui um contato com uma estação na Grécia e outra com um caminhoneiro americano com o portátil lá. Aí que eu comecei, depois foi crescendo minhas aquisições. Foi um de 40 canais móvel com antena externa. Depois foi um SSB, USB, com 15 watts que dava com antena de quarto de onda. Eu me lembro que tinha um elemento embaixo da antena para regular já o estacionar, para colocar o estacionar 1.1 na frequência desejada. E aí que começou o DX mesmo, falando com quase todos os países do mundo durante mais de 10 anos, até tirar a carteira de rádio amador e finalmente, em 93, porque era até mal visto de ser rádio amador, porque rádio amador era coisa complicada, reservada à elite, tinha que estudar leis, a legislação na Suíça do rádio era muito comprida, e o exame de telegrafia quase que ninguém conseguia. Por 10 candidatos só estava saindo um. Então finalmente eu tirei a licença na França, F4 ITF, e a partir de lá com minha, como que a gente diz, minha extradição, entre aspas, no Brasil, eu tirei a carteira aqui de PT7 Zulu Alfa Alfa. E se tornou ainda mais interessante o rádio, porque o mundo dos contextos ainda é mais apaixonante. É assim que eu conheci o rádio.